e hoje vamos praticar tudo aquilo que aprendemos até agora. Você está pronto? Antes de começar, gostaria apenas de lembrar que essa é mais uma aula do curso de Lógica de Programação da Desenvolve-me. E que, se você não viu as aulas anteriores, aqui na descrição tem um link com a playlist completa, onde você pode encontrar todas as aulas. Nessa aula, nós vamos praticar o que aprendemos até agora, com exemplos de sistemas um pouco mais funcionais. O primeiro exercício que faremos é uma evolução do nosso educador financeiro. Dessa vez, ele vai ajudar o usuário a separar a sua renda mensal em pequenas partes para equilibrar os seus gastos. Veja só como vai funcionar o nosso sistema. Esse nosso sisteminha tem uma regra bem simples de funcionamento. Ele pega 10% do salário do usuário e destina esses 10% a investimentos. Os outros 20% são destinados à educação. 50% do salário é utilizado para gastos básicos. Os 20% que restam, o usuário pode usar como ele bem entender. É um dinheiro que ele vai usar para lazer e afins. Primeiro, nós vamos perguntar qual o salário do nosso usuário. Vamos supor que o salário desse usuário seja de R$1.000. Bom, ele vai dizer que o usuário precisa investir todo mês o valor de R$100. Gaste mensalmente em educação o valor de R$200. Para as necessidades básicas, alimentação, luz, água, etc., tente gastar no máximo R$500. Gaste como achar melhor o valor de R$200 que sobrou. Bom, agora que já entendemos como vai funcionar esse sistema, vamos escrever o código usando aquilo que aprendemos até agora. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é perguntar ao usuário o salário dele. Você se lembra qual comando podemos usar para pedir algum dado para o usuário? Pause esse vídeo por alguns instantes para tentar lembrar o comando. Conseguiu lembrar qual comando precisamos usar? Parabéns se você conseguiu. Caso não tenha conseguido, não se preocupe. Vamos ter várias outras oportunidades para que você consiga se lembrar e memorizar o código. Bom, para pedir algum dado para o usuário, nós utilizamos o comando window.prompt. Vamos ver isso na prática. Utilizamos aqui o comando window.prompt. Lembrando que aqui dentro a gente precisa colocar um texto pedindo o valor do salário do usuário. Então, qual é o seu salário? Ok? Lembrando que textos aqui precisam estar entre aspas duplas. Vamos lá, eu vou dar um Enter aqui e o nosso sisteminha já está rodando. Qual é o seu salário? E aí eu vou colocar aqui o valor do salário e pronto. Ele mostra aqui na tela pra gente o valor que o usuário digitou. O próximo passo é mostrar uma mensagem para o nosso usuário dizendo que ele precisa investir 10% do valor do seu salário. Você se lembra qual comando podemos utilizar para mostrar uma mensagem de alerta ao usuário? Isso mesmo, nós utilizamos o comando alert. Bom, dentro do comando alert a gente precisa informar qual é o valor de 10% do salário do usuário. Para ficar mais fácil, vamos assumir que o nosso usuário aqui está sempre com R$1.000 de salário. Depois a gente vai melhorando o nosso código para aceitar qualquer valor, ok? Então, nosso código fica mais ou menos assim. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é perguntar o salário do usuário. Depois a gente mostra aqui o valor referente a 10% do salário dele. Então eu vou dar um Enter. Ele pergunta aqui o salário do usuário. R$1.000. E ele mostra aqui R$100, que é o valor que esse usuário precisa investir todos os meses. A gente precisa que esse valor 100 seja equivalente a 10% do salário desse nosso usuário. Mas como é que a gente faz esse cálculo de 10%? Bom, basicamente para fazer o cálculo de 10%, a gente pega o valor do salário do usuário, multiplica por 10 e divide por 100, por isso 10%. Se eu der um Enter aqui, ele vai mostrar pra gente o valor 100. Vou fazer essa continha aqui, ó, lá dentro do meu alerta. Vou limpar tudo aqui. E aqui dentro do meu alerta eu vou colar essa continha. R$1.000 de salário vezes 10 dividido por 100, né? 10% do seu salário é a quantidade que ele precisa investir todos os meses. Então olha só, a gente pergunta o salário do usuário, por enquanto a gente está assumindo aqui que o valor do salário é sempre 1.000,
e ele mostra aqui R$100, que é a quantidade de dinheiro que esse usuário precisa investir todos os meses. Legal, mas o nosso sistema por enquanto só aceita R$1.000 de salário. A gente precisa que, conforme o valor de salário que o usuário informar pra gente, a gente vai lá e mostre 10% daquele valor. Então, se o usuário colocou R$2.000, por exemplo, ele vai precisar guardar R$200 todos os meses, e não R$100, como está mostrando hoje no nosso código. A gente já perguntou para o usuário qual é o valor do salário dele, porém, a gente não salvou o valor desse salário em nenhum lugar ainda. Você se lembra onde é que podemos salvar o valor do salário do usuário que foi informado aqui por esse window.prompt? Pause o vídeo para tentar se lembrar. Se você pensou em salvar esse nosso valor dentro de uma variável, parabéns! Lembrando que uma variável nada mais é do que um lugar para a gente guardar dados que vão variar ao longo do tempo. O salário do usuário, ele é um valor que vai ser diferente para cada usuário que usar o nosso sistema. É um valor que vai variar para cada um dos nossos usuários. Então, nós temos que salvar o valor que o usuário informar de salário dentro de uma variável. Você se lembra como é que criamos variáveis em JavaScript? Isso mesmo, utilizamos o comando var. Nesse caso, eu vou chamar a nossa variável de salário. Lembrando da nossa analogia, quando a gente falou de variáveis pela primeira vez, isso aqui é como se a gente estivesse criando um armário e etiquetando esse armário com a etiqueta salário. E ainda não guardamos nada dentro desse nosso armário. Você se lembra como é que a gente pode guardar um valor dentro da variável? Colocar alguma coisa dentro do nosso armário? Podemos utilizar o operador de atribuição, o igual. A gente diz que a variável salário recebe o valor que o usuário informar para a gente dentro do comando window.prompt. Dessa maneira, a gente vai pegar o valor que o usuário informar, salvar dentro da nossa variável salário, salvar dentro do nosso armário. Você se lembra como é que podemos utilizar esse valor que a gente salvou dentro da variável? Como é que podemos retirar aquilo que está dentro do armário e utilizar dentro do nosso sistema? Isso mesmo, através da etiqueta. Então, a gente usa aqui a etiqueta salário. Pronto, a gente criou uma variável, colocou um valor dentro dessa variável, e aqui a gente está pegando o valor do salário que está dentro dessa variável e calculando quanto é 10% desse nosso salário. Vamos ver nosso sisteminha rodando? Qual é o seu salário? Bom, eu vou colocar aqui um salário de R$2.000. Nesse caso, 10% de R$2.000 é 200. Então ele mostrou aqui pra gente 200. Vamos rodar de novo o nosso sisteminha, colocar aqui um valor diferente de salário? R$3.000. Bom, R$3.000, 10% disso é R$300. A gente já escreveu aqui o código que mostra o quanto ele tem que utilizar do salário para investimentos, 10%. Lembrando que para educação são 20%. Como é que a gente pode fazer para mostrar uma mensagem de alerta de 20%? Basta a gente copiar todo o código aqui e ao invés de mostrar 10%, a gente vai mostrar 20% do salário. Vamos já colocar todas as mensagens de alerta aqui então. O próximo aqui ele vai utilizar 50% do salário com necessidades básicas e ele vai utilizar mais 20% do salário como ele bem entender. Então eu vou dar um enter aqui para a gente ver o nosso sisteminha rodando. Olha só, a gente está perguntando o salário do usuário, eu vou colocar aqui um salário de R$2.500. Então ele está mostrando para a gente que 250 é destinado a investimento, R$500 é destinado à educação, 1.250 é destinado a necessidades básicas e R$500 é o valor que o usuário pode usar como bem entender. Estamos quase lá. O que falta agora é o seguinte. Eu vou rodar novamente aqui o nosso sisteminha. E olha só, eu vou digitar um valor de salário, por exemplo, R$3.000, e ele vai me mostrar um valor referente ao investimento. Tenho que investir R$300 por mês, né? 10% de 3.000, R$300 por mês. Novamente a gente tem um problema de usabilidade aqui. Imagina um usuário que não conhece nosso sistema, está utilizando esse nosso educador financeiro pela primeira vez. Se aparecer um 300 para esse usuário, dificilmente ele vai saber o que esse 300 significa. Então a gente precisa deixar essa mensagem mais amigável, colocar um texto aqui na frente informando o que é esse 300. Da mesma forma, os outros números aqui, ó, 600, 1.500, 600.
A gente precisa que o usuário consiga interagir melhor com a nossa aplicação, entenda melhor o sisteminha que a gente acabou de escrever. Como é que a gente pode fazer para tornar essas mensagens mais amigáveis para o usuário? Nós podemos utilizar textos. Então, eu vou tentar aqui utilizar um texto na nossa primeira mensagem de alerta aqui, ó. Salário igual a 10%. Então lembra, para utilizar textos eu vou lá e coloco aqui aspas duplas. E aí, aqui na frente, eu vou colocar a mensagem: invista todos os meses o valor de... E aí, ele vai fazer a continha aqui pra gente. O que você acha desse código que eu acabei de escrever? Se você se lembra da aula anterior, você já entendeu que aqui ele vai mostrar exatamente o texto que a gente escreveu na mensagem de alerta. Isso porque tá tudo entre aspas duplas, né? Então ele não sabe que ele precisa pegar o valor que está dentro da variável salário, multiplicar por 10 e dividir por 100. Como tá tudo dentro de aspas duplas, ele simplesmente mostrou exatamente o texto que a gente pediu para ele mostrar. Vamos corrigir então esse problema. Basta que a gente feche o texto no lugar certo e não mais aqui no final. Então a aspas duplas abre aqui e fecha aqui. Legal? Então isso aqui agora é considerado um texto. Isso aqui ele sabe que tem que pegar a variável salário e multiplicar por 10 e depois dividir por 100 para chegar no valor de 10%. Mas será que esse código funciona da maneira como a gente implementou aqui? Vamos testar. Olha só, a gente teve um erro de sintaxe. Você se lembra o que temos que fazer para corrigir esse nosso sisteminha? A gente precisa juntar esse texto com esse cálculo que é feito aqui do lado, legal? E para juntar essas duas coisas, a gente pode utilizar o operador mais. Dessa maneira, ele vai pegar esse texto e vai juntar com o resultado desse cálculo que a gente está fazendo aqui ao lado. Vamos testar? Vamos lá, um salário de R$ 2.500, invista todos os meses o valor de R$ 250. Legal? Dessa maneira aqui, a gente conseguiu mostrar uma mensagem mais amigável para o usuário. Eu vou escrever as demais mensagens aqui, só para a gente não gastar muito tempo do vídeo escrevendo o texto. Legal. Então agora nosso sistema está mostrando a primeira mensagem, que é a quantidade de dinheiro que o usuário precisa reservar para investimentos, a segunda para educação, depois para necessidades básicas e depois para o lazer ou como achar melhor. Vamos rodar aqui o nosso sisteminha e ver ele funcionando. Qual o salário? Vou colocar aqui um valor de R$ 3.200 de salário. Ele tem que investir R$ 320, que é 10% de 3.200. Depois ele tem que gastar mensalmente com educação R$ 640, que é 20% daquele valor de R$ 3.200. Para necessidades básicas, ele vai utilizar R$ 1.600 e, como ele quiser, ele vai utilizar o valor de R$ 640. E agora nós já podemos comemorar. Temos mais um sistema rodando perfeitamente. É bem provável que você tenha esquecido alguns comandos que utilizamos para fazer esse exercício. E se esse for o seu caso, não se preocupe. É normal esquecer alguns comandos nessa parte do curso. A gente vai ter bastante exercício, bastante prática, e ao longo do curso eu tenho certeza que você vai conseguir fixar na sua memória todos os conhecimentos dessas aulas. Legal, agora vamos fazer mais um exercício, mas esse vai ser um pouquinho diferente. Vou mostrar para você um código. Você precisa pausar o vídeo, entender o que o código faz e escrever um comentário aqui embaixo dizendo o que você entendeu sobre esse código. Depois, volte a assistir o vídeo. O código é o seguinte. Agora, por favor, pause o vídeo, tente entender o que esse código está fazendo, aí você deixa um comentário sobre o que você entendeu e pode voltar a assistir o vídeo. Esse código explica como funciona a mentoria da Desenvolve. A Desenvolve tem um modelo de renda compartilhada. Nosso objetivo é que os nossos alunos ganhem o maior salário possível. Então, quanto mais o aluno ganhar, mais a Desenvolve ganha também. Funciona mais ou menos assim. Um aluno que conseguir um salário de R$ 3.000, ele vai pagar aqui parcelas de R$ 600, assim como está mostrando aqui no nosso sisteminha. Vamos rodar aqui de novo, colocar um valor diferente. Um aluno que conseguiu ganhar R$ 5.000 de salário, conseguiu ficar empregado com esse valor de salário, ele vai pagar R$ 1.000 de parcela. Então ele vai pagar pela Desenvolve mais rápido. Legal? Só que esse nosso código tem um pequeno problema. Olha só. O aluno da Desenvolve, ele só paga quando ele estiver ganhando pelo menos R$ 3.000. Vamos fazer um pequeno teste aqui.
e eu vou executar esse código passando um salário menor que R$3.000 aqui. Por exemplo, R$2.000. Olha só, ele está mostrando uma parcela aqui para o usuário de R$400, mas um aluno que ganha menos de R$3.000, a exemplo desse, que ganha R$2.000, não deveria pagar a mensalidade da Desenvolve. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer é corrigir o comportamento desse código, fazer com que ele só mostre essa mensagem da parcela para o usuário se o salário que o usuário informar for pelo menos de R$3.000. E aí, gostou de praticar o que aprendemos até agora? Deixe um comentário se você ainda tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão. Na descrição desse vídeo, você também encontra um link com a playlist completa para todas as aulas da Desenvolve. E se você ficou até aqui, é porque gostou desse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber novos conteúdos como esse. Obrigado!